Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Cleidomar, da Igreja Batista Nacional Vida Plena, em Águas Lindas de Goiás. E nessa tarde eu gostaria de trazer uma breve meditação para nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. E o texto que eu gostaria de ler está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versos de número 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa palavra, amados, é uma palavra muito interessante, da qual nós podemos perceber literalmente o intuito do coração de Deus, que é de chamar e salvar aqueles que estão perdidos. Essa é a graça do Senhor Deus na pessoa de Cristo Jesus. O texto é muito enfático em dizer que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu costumo dizer que Jesus é a revelação exata de Deus, não mais, não menos, porém exata. A palavra do Senhor também nos orienta em Hebreus capítulo 1, que Deus falou de várias maneiras. O interessante é que Deus sempre falou com o seu povo. Deus é fiel e tem falado conosco. Nos últimos dias, o texto diz que Ele nos falou através de Cristo. O texto que lemos diz que tudo provém de Deus. Então nós entendemos que é desejo do coração de Deus buscar e salvar o pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E quando eu olho para esse texto me mostra, não é, o valor que Deus tem para com a vida do ser humano, a ponto de providenciar essa reconciliação na pessoa de Cristo Jesus, né? Então, esse é o objetivo do coração de Deus. O salmista Davi também vai dizer em Salmo 103 que Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. E Paulo vai reforçar essa palavra aqui em 2 Coríntios, quando ele diz que Deus não imputou, não é, a transgressão dos homens, mas o Senhor os confiou a palavra da reconciliação. Então o texto nos mostra um Deus que é misericordioso, um Deus que não quebra a cana, que não esmiuça a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Então em Deus nós sempre teremos esse referencial de graça, esse referencial de misericórdia, esse referencial de reconciliação. Não é? E o texto também diz que nós somos coparticipantes desse projeto de Deus. Percebam que o versos 20 vai dizer que de sorte que somos embaixadores
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós temos esse privilégio, nos nossos dias atuais, de sermos cooperadores da graça de Deus, de levarmos o Evangelho àqueles que necessitam ouvir do Evangelho. E todos nós necessitamos. Não existe sequer um ser humano que não seja digno, não é, da propagação do Evangelho. Então o Evangelho está nos nossos dias atuais com esta finalidade, a finalidade de reconciliar consigo o mundo. A verdade é que nós estamos colhendo frutos de outros que nos antecederam. Essa é a dinâmica do Evangelho. O Senhor separou homens e mulheres em toda a trajetória da sua igreja para comunicar, para serem representantes, para serem embaixadores da graça de Deus. E o versos 21 vai dizer que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto, mais uma vez, vai falar a respeito de Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, mas teve que pagar o preço em favor do ser humano, em favor do pecador. A Bíblia diz que ele morreu, é verdade, não é? Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Nele não há mancha, não há defeito, não há impureza. Mas esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, ele se torna carne, de acordo com João 1,18. Não é que ele se tornou carne e ele se fez presente nos nossos dias. O texto diz que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós com poder e grande graça e também com grande misericórdia e compaixão. Então, aquele que não conhece o pecado, Deus o faz pecado por nós, para que nele você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não posso deixar de falar de Romanos capítulo 8, que vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo retrata isso também no versos 17, quando ele diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o projeto de Deus. Reconciliação quer dizer viver em comunhão com Deus, viver em novidade de vida com Deus. E isso se torna uma realidade na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a breve reflexão que eu gostaria de deixar a todos os nossos irmãos em Cristo, a todos os nossos amigos, a todos os nossos parceiros, não é? E eu gostaria de dizer a vocês que nós estaremos no YouTube, ministrando a palavra, levando a palavra de Deus, uma palavra transformadora, uma palavra que gere vida, uma palavra que possa ir de encontro ao coração das famílias, porque a Igreja Batista Nacional Vida Plena é uma igreja que nasceu no coração de Deus para fazer a diferença na vida da família, porque entendemos que a família é projeto de Deus. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não é? Meus colegas, não é? As pessoas das quais nos relacionamos, as pessoas das quais nos relacionamos também através do meio de comunicação. Eu quero estender a bênção de Deus sobre a sua vida, porque entendemos que fora para isso que fomos chamados. Como eu disse no início, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Vida Plena, em Águas Lindas de Goiás. Nós já estamos ali há 8 anos realizando a obra de Deus. Tanto eu quanto a minha família e toda a liderança daquela casa, não é? Vocês
vão encontrar ali homens e mulheres tementes a Deus e que amam verdadeiramente a vida do ser humano, a vida de todos vocês. Muito obrigado, graça e paz.